Bom, pessoal, desculpa interromper, tá? Então, como eu estava falando, você tem que esse ponto Q, que é a interseção entre essas duas diagonais, elas pertencem tanto a alfa quanto a beta, tá? Então, para você achar... Então, pelo mesmo motivo, você tem aqui, quando você olha para essas outras diagonais aqui de cima, você tem que a diagonal EG pertence a alfa, tá? E analogamente, você tem que EG vai estar contida em alfa, tem que a outra diagonal da face superior, a diagonal FH, vai estar contida em beta. Isso implica que quando você olha a interseção dessas duas diagonais, que vai ser um ponto R, ela vai estar contida tanto em alfa quanto em beta. Tá? Então, isso implica que é G, interseção é H, é G, interseção, desculpa, FH, vai ser esse ponto R, tá? Então, esse ponto R pertence tanto a alfa quanto a beta, ou seja, ele pertence à interseção, tá? Então, quando você olha aqui essas duas coisas, você tem esse ponto Q, que pertence à interseção, e tem o ponto R, que também pertence à interseção. Tá? Quando você junta essas duas coisas, você está dizendo que essa reta aqui, que é R, pertence à interseção. Tá? E como a gente sabe que a interseção entre dois planos é uma reta, então de fato, alfa interseção beta vai ser essa reta que é. Tá? Então, isso implica que alfa interseção beta vai ser a reta QR, tá? Onde que R já tá explícito aqui em cima, né? Que é esse ponto Q e quem é o ponto R. Não precisa repetir novamente. Tá bom? Agora, note o seguinte. O que é que falta a gente mostrar aqui? Falta a gente mostrar que essa reta QR vai ser paralela aos outros... as outras arestas laterais, tá? Para você mostrar isso, você nota o seguinte, que essa aresta daqui, ó, AE, ela vai ser paralela a beta. Tá? Por que ela é paralela a beta? Então, uma observação, aqui é a primeira parte, deixa eu colocar aqui. Primeira parte. Essa é essa parte aqui de cima. Para a segunda parte, você nota o seguinte. Você tem que essa aresta daqui, AE, a reta que passa por essa aresta ela vai ser paralela à aresta BF. Isso aqui a gente já sabe, porque a face é um paralelogramo, né? Tá? Por conseguinte, pela propriedade número 1 daquelas relações de paralelismo que a gente escreveu, isso implica que, como a reta BF está contida em beta, isso implica obrigatoriamente que AE vai ser paralelo ao plano beta. Tá? Você encontrou uma reta do plano beta, então que essa reta aqui, AE, vai ser paralelo a essa reta do plano que está contida em beta. Portanto, AE vai ser paralelo a beta. Tá? E pelo mesmo motivo, você tem que... então, a E vai ser paralela a beta, e, portanto, você tem que a E vai ser necessariamente paralela à reta de interseção de alfa e beta. Tá? Porque, olha aqui a propriedade número 2, tá? Se você tem que uma reta S é paralela a beta, tá? Então, se uma reta S que está aqui... Opa, aqui não ficou bem claro, tá? Eu vou corrigir daqui a pouco. Não ficou legal pelo meu desenho aqui. Eu estou dizendo que S vai ser paralela a beta, né? Que está errado, tá? S vai ser paralela ao outro plano, no caso alfa, desculpa, o que eu escrevi.
S vai ser paralela ao outro plano alfa, se ela for paralela à reta de interseção entre esses dois planos, tá? Entre o plano que ela está contida, que no caso é beta, e o outro plano, tá, que alfa intersecta beta, tá bom? É o que acontece aqui nesse exemplo, tá? Então, como AE vai ser paralelo ao plano beta, então isso implica, pela propriedade número 2, pela propriedade 2, lá de cima, que a reta E, ela vai ser paralelo à reta de interseção, tá? Entre esses dois planos. A alfa, interseção com beta, que a gente sabe que é a reta QR. Tá? Então, se a E for paralelo a essa reta QR, e como as arestas de um paralelepípedo e é mais particular de um prisma de base qualquer, a gente sabe que são paralelas, como essa reta daqui vai ser paralela a essa, e essa vai ser paralela a essa, como essa daqui vai ser paralela a essa, então essa vai ser paralela às outras três, pelo outro exercício que a gente escreveu aqui em cima, tá bom? Então, isso acaba a outra proposição, que R vai ser paralela a cada uma das arestas, tá bom? Então, agora vamos para o último exemplo, que ele diz assim, ó, que o plano alfa, determinado por esses pontos aqui, ó, AC e H, então, você tem esse outro, o plano alfa vai ser esse plano que está aqui atrás, ó, esse plano alfa, tá? AC e H é paralelo ao plano beta, determinado pelos pontos B, E e G. O plano beta é o plano que eu não vou conseguir fazer, é o plano que vai estar exatamente, é a face desse tetraedro daqui, ó, desse tetraedro determinado por esses 4 pontos que eu não consigo ver. Então, nota que eu consigo ver três faces desse tetraedro daqui, eu não consigo ver uma que está atrás. O plano beta vai ser essa que está atrás, tá? Então, você tem alfa e você tem beta, que eu não vou conseguir colocar porque é a face que eu não consigo ver desse tetraedro aqui, ó, BGFE, tá bom? Então, mostrar que esses planos, eles são paralelos, tá? Como é que a gente consegue mostrar que esses planos são paralelos, tá? É o seguinte, ora, você, por exemplo, quando você toma essas diagonais aqui, ó, então, quando você toma primeiro essa diagonal superior, você tem a diagonal EG, você tem a diagonal EG, e tem a diagonal EC. Tá? Vou colocar aqui com uma outra cor, ficar vermelho. Então, tem essa outra diagonal. Tá? Então, essas duas diagonais aqui, elas são coplanares. São coplanares por esse outro plano, que é o plano gama. Tá? Esse plano que corta esse paralelepípedo aqui em dois. Tá? Então, você tem que... Por que esses 4 pontos aqui eles são coplanares? Porque a gente sabe que essas arestas aqui, elas são retas paralelas. Como elas são retas paralelas, de fato, elas estão contidas em um plano, que é o plano determinado por essas duas retas paralelas, tá? Então, você tem que essas retas EG e EH, desculpa, EG e AC, tá? São coplanares. São coplanares e elas não se intersectam. Por que elas não se intersectam? Porque a gente já viu que as faces de um paralelogramo, elas estão contidas em planos paralelos, tá? Então, você tem que os planos, esse outro plano aqui de cima, o EFGH, vai ser paralelo ao plano ABCD, onde D está lá atrás, que eu não consigo desenhar, tá? Então, elas são
elas são coplanares, e como esses dois planos de aqui, eles são planos paralelos, essas duas retas, elas não se intersectam, tá? Então, de fato, essas duas retas, elas são paralelas, né? Porque, de novo, para mostrar que duas retas são paralelas, a gente tem que mostrar que elas são coplanares e não se intersectam, tá? São coplanares e não se intersectam. Por que que elas não se intersectam? Como é que você pode justificar isso? Porque os planos que contêm as faces A, B, C, D e E, F, G, H, são paralelas. A gente já tinha justificado isso aqui. Tá? São paralelas. Então, de fato, isso quer dizer que se elas são coplanares e não se intersectam, então isso implica que essas retas aqui, ó, EG e AC, EG e AC, essa aqui de cima vai ser paralelo ao que está aqui embaixo. EG vai ser paralelo a AC. A reta que passa por esses dois pontos, tá? Pelo mesmo motivo, né, isso aqui eu considerei para essa face daqui de cima, para essa face superior e inferior, mas pelo mesmo motivo, você pode argumentar da mesma forma para essa face daqui, ó, para a face BC, GF, olhando para essa diagonal BG, ela vai ser também paralelo a essa outra diagonal aqui, AH, tá? Então, você argumentando da mesma forma, você tem essa outra propriedade, tá? Deixa eu escrever isso. Argumentando da mesma forma, que foi uma face específica, né, de um paralelepípedo, tem nenhuma generalidade do jeito que eu argumentei aqui, desculpa, nenhuma particularidade do jeito que eu argumentei aqui, então você vai ter que a reta BG, essa diagonal aqui, ó, BG, vai ser paralelo à diagonal, H. Tá? Então, mas quando você olha aqui para essas retas, olha o seguinte, você tem aqui essa reta daqui, ó, BG, que se encontra aqui, a reta EG no ponto G, tá? Essas retas aqui são retas concorrentes que estão contidas no plano beta, tá? Porque ambas estão em betas, tá? Todos os três pontos estão em betas. Lembra que o plano beta vai ser determinado exatamente por esses três pontos. E você tem também aqui, quando você olha essas duas retas concorrentes, que a reta HA, ela vai ser concorrente com a reta AC aqui no ponto A, e ambas as retas, elas estão contidas também no plano alfa, tá? E você tem que essa reta daqui vai ser paralela a essa, e essa daqui de baixo, vermelha, vai ser paralela a essa daqui de cima, tá? Então, pela proposição número 4, olha lá para aquelas 4 regras de paralelismo que a gente colocou. Né? Número 4, se você tem dois planos em que você tem duas retas em cada um dos planos você tem duas retas concorrentes. Então, que cada uma delas seja paralela a essa e a outra seja paralela a outra. Então, os dois planos são paralelos. Exatamente isso que a gente encontrou. Então, pela propriedade número 4, você tem que alfa vai ser paralela a beta.
Alfa vai ser paralela a beta. Por que que alfa vai ser paralela a beta? Porque você tem duas retas concorrentes desse plano daqui, do plano beta, e essa reta G vai ser paralela à reta AC, e a reta BG vai ser paralela à reta H. E essas outras duas retas paralelas no plano alfa, elas são concorrentes, tá? No ponto A, beleza? Então, pela proposição número 4, alfa, nesse caso, vai ser paralela a beta. Né? Então, quando você corta um paralelepípedo exatamente assim, dessa maneira, então você vai ter, nota que nesse caso, você vai ter dois tetraedros aqui dessa forma, né? O em azul e o vermelho, e os planos desses tetraedros, das faces desses tetraedros, eles vão ser faces paralelas, né? Interessante, tá? Não vou deixar para alguém que gosta aí de sei lá, trabalhos manuais para cortar um paralelepípedo assim dessa forma e tentar ver na prática de fato que esses planos assim dessa maneira são planos paralelos, tá bom? Ou você pode também usar o GeoGebra para tentar visualizar essa informação que eu coloquei aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Façam os exercícios, trabalhem nesses exemplos, tentem escrever as suas próprias demonstrações, tá? E comparem também com o que eu fiz, tentem, se vocês puderem achar alguma demonstração alternativa, tá? Às vezes é difícil, mas é um exercício bastante legal, tá? E façam muitos exercícios, tem muitos exercícios no capítulo, quanto antes vocês fizerem, melhor, tá? Não vou... Então é isso, então na aula de quarta a gente fala um pouquinho sobre planos paralelos e proporcionalidade, tá bom? Desculpa a interrupção que a gente teve aqui no meio desse exemplo, mas, enfim, acontece. Até mais, pessoal. Tchau.